escândalos de corrupção, ao governo de modo geral, a gente começou a se envolver com esse processo e tentar entender o que estava por trás disso. A gente percebia que tinha uma série de formadores de opinião, de especialistas, historiadores, pesquisadores, filósofos, etc., que estavam se manifestando, que tinham análises lúcidas em relação ao que a gente estava vivendo, mas que por algum motivo essas pessoas não tinham espaço na mídia tradicional. No mesmo período que isso acontecia, também aconteciam as eleições americanas, onde a gente viu explicitamente o surgimento, ou pelo menos de forma mais evidente, do fake news, que hoje tanto se fala. No primeiro momento, óbvio que a gente não sabia o que fazer em relação a isso. A gente só percebia que tinha aí uma incongruência muito grande em relação ao que as pessoas manifestavam nas ruas e em relação ao que a grande mídia publicava nos jornais, etc. Foi aí que a gente decidiu entrevistar esses especialistas que há muito tempo estavam denunciando isso, mas que por algum motivo não eram ouvidos. A ideia era tentar de alguma forma amplificar esse discurso. A gente entrevistou mais de 86 especialistas por todo o Brasil e fora do Brasil e transformou isso num documentário. Foi o Congresso Brasil Paralelo. Foram 6 episódios que fizeram uma análise nua e crua do cenário atual que a gente vivia, quais eram as ideias que nos levaram até esse estado de caos e principalmente quem estava envolvido, quem estava comprometido com essas ideias. Esse documentário atingiu mais de 6 milhões de pessoas no primeiro momento. Essa mensagem foi ouvida. E tudo isso só foi possível porque milhares de brasileiros confiaram nessa ideia e se tornaram membros fundadores do Brasil Paralelo financiando esse projeto. Depois de alcançar esses números fica a pergunta, qual que seria o próximo passo? Como agir diante de um cenário de caos como esse, onde a maior parte dos brasileiros que têm consciência desse problema costumavam dizer que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto? Como lutar por algo que você não sente orgulho? A gente começou a perceber então que o próximo passo seria desenterrar a memória dos grandes homens da nossa história, resgatar o orgulho de ser brasileiro. Foi então que a gente produziu a série Brasil, a Última Cruzada. Nós contamos com a presença de mais de 50 especialistas que ajudaram a devolver a história que nos foi negada. Não tem como a gente construir um futuro melhor para o nosso país se a gente não conhecer os erros e acertos que nos formaram. Com isso, nós levamos a maior curadoria já feita sobre a história do Brasil para mais de 12 milhões de brasileiros. Além da internet, nós levamos os nossos documentários para o cinema, para salas de aula. Inclusive, temos depoimentos de professores que voluntariamente decidiram passar os documentários para os seus alunos. Isso é um marco muito importante, mas ainda há muito a ser feito. Nós estamos te entregando o nosso comprometimento em causar o maior impacto cultural que o Brasil já presenciou. Nós precisamos de você para continuar esse trabalho e reverter as mazelas que a nossa cultura sofreu nos últimos anos. Não aceitamos dinheiro público. A continuidade desse trabalho depende do seu financiamento. Muito mais do que expandir a sua consciência por meio desses grandes especialistas, ao assinar o Brasil Paralelo, você está viabilizando com que novos documentários sejam produzidos. Não deixe de se tornar um membro assinante e garanta todos os benefícios disponíveis na plataforma. Existem estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Meu nome é Hugo César Heschel. Eu sou PhD em Inteligência Aplicada e pós-doutor em Governo Eletrônico. Eu trabalhei como delegado de polícia, promotor de justiça e como procurador na área federal. Eu também fui presidente da Associação Brasileira. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao estúdio do Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e eu estou aqui com meu colega de mesa, Henrique Viana, e o nosso convidado especial, Hugo César Heschel, que provavelmente vocês já conhecem de alguns outros vídeos que nós fizemos aqui no nosso canal. Para todo mundo se orientar, nós lançamos a Operação Antifraude, o vídeo da Operação Antifraude, alguns dias antes da eleição de primeiro turno agora de 2018. A Operação Antifraude visa atender o anseio da população que não confia nas urnas eletrônicas. Segundo uma pesquisa publicada pela Avast, mais de 90% dos brasileiros não aceitam e não confiam nas urnas eletrônicas como método escolhido para eleger os seus líderes, os líderes do seu país.
E isso foi corroborado na eleição, no domingo, quando milhares de vídeos circularam sobre problemas com as urnas eletrônicas e também muita reclamação nas redes sociais, que propagou na grande mídia e etc., das mais diversas formas. O cientista Hugo César tem como proposta aplicar a metodologia da lei de Newcomb-Benford, que é uma curva matemática que busca proporções em números, para auditar de forma paralela os resultados publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral, responsável por organizar e publicar as eleições no Brasil. Nós fizemos alguns lives para acompanhar o projeto, e o último live que nós fizemos com o Hugo, ele estava com a análise preliminar dos resultados, que apontava a necessidade de investigar a fundo alguns detalhes, melhor, em alguns grupos numéricos. E hoje ele está aqui com a análise conclusa para conversar conosco e apresentá-la. Seja bem-vindo, Hugo. Passo a palavra e pergunto, para botar todo mundo na mesma página, o que tem de novo daquele live que nós fizemos sobre o resultado preliminar para hoje. O que foi feito nesse período? Boa noite, Lucas. Boa noite, Henrique. Uma honra sempre estar aqui, né? Vocês estão prestando um grande serviço para a sociedade brasileira e nos honra poder participar disso. Para o nosso amigo, nossa amiga que está nos acompanhando, importante a gente dizer assim que nós, quando gravamos o vídeo, nos propusemos, falar um pouco sobre o cronograma, né? Nos propusemos a publicar um resultado 4 dias após a publicação dos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Então esses dados foram publicados na quinta-feira última, né, às 17 horas. Então hoje nós estamos no primeiro dia útil após a publicação dos dados, estamos soltando aqui o nosso relatório. Sendo que na quinta-feira, dia 11, que no vídeo nós falamos, provavelmente vai ser no dia 11, né? Então na quinta-feira, dia 11, nós publicamos o relatório preliminar de análise de procedibilidade, né, onde a gente analisou as curvas das amostragens, ali ainda foram amostragens, e se verificou que era necessário aprofundar. Então nós fizemos isso, de lá para cá, coletamos dados e trabalhamos com 100% do universo dos dados apurados na eleição, 100%. Perfeito, Hugo. E o que é exatamente, que são esses dados que você pegou? Onde estavam, o que eles representam e exatamente o que é feito com eles depois de serem coletados? Bom, em primeiro lugar, a gente coleta, né, analisa a integridade desses dados, confere, confirma, né, as sessões eleitorais, as zonas, confirma a votação dos candidatos, os estados, tem que fazer todo um processo de checagem, confirma a integridade e a consistência, depois clusteriza esses dados, quer dizer, agrupa eles por formas de visualização, e nós optamos por agrupar por zonas eleitorais, depois nós podemos falar um pouco sobre isso, cruzamos zonas com estados e analisamos os candidatos, as 13 candidaturas, né, candidatos e candidatas, além dos votos brancos e nulos. Então selecionamos números desse universo com esses cortes para poder fazer então uma análise de integridade do universo macronumérico da eleição eletrônica brasileira. Perfeito. E como é dividido em subgrupos esses dados? Porque imagino que você baixe lá a planilha e seja o resultado de cada candidato de todo o país. E aí lá dentro, como é que você faz essa divisão para ter uma amostragem mais fidedigna? É ótimo. Nós fizemos o seguinte, nós dividimos por candidatos, né, a gente comentou, são candidaturas, né, 13, selecionamos os 2 mais votados. É importante dizer, é a mesma coisa que nós fizemos em 2014, essa metodologia está descrita no nosso trabalho, no paper, então nós estamos repetindo o mesmo procedimento, né, sem inovação, né, não tem nenhuma surpresa, e selecionamos então o primeiro e o segundo colocados, brancos e nulos. Montamos então um subuniverso com esses 4 grupos, e aplicamos um corte por estado. Então fizemos 27 vezes esse agrupamento, ainda dentro agrupamentos por zonas eleitorais. Importante a gente também explicar depois por que zona eleitoral. E acrescentando isso, mais um estado que a gente não aprende na escola, que é o estado ZZ, né? Se você olhar no mapa lá do Tribunal Superior Eleitoral, ZZ é a sigla para um estado, quer dizer, ele está na hierarquia de um estado, embora nos documentos ele conste como uma zona eleitoral, mas ele está na hierarquia de dados de nível estadual. Os ZZ são os votos internacionais. Então nós agrupamos tudo isso e fechamos um grupo com 112 totalizações, que são os 27 estados mais os ZZ vezes 4, e aí determinamos um percentual de integridade do conjunto macronumérico da eleição brasileira. Perfeito. E totalizaram
quantos gráficos no total, quantas aplicações da lei de Benford foram feitas nesse estudo? Olha, importante, Lucas, e as pessoas que estão nos acompanhando, nós temos mais de 300 gráficos. É uma documentação vasta, extensa, produzida num espaço curto de tempo. Normalmente isso leva 60, 90 dias para ser feito esse tipo de auditoria. Então nós estamos falando aí em 4, 5 dias, né? Então é um negócio realmente, é uma produção muito intensa. E nós selecionamos desses gráficos aqueles que são os mais relevantes para trazer para esse momento agora. Acho que a gente já pode até informar as pessoas que nós vamos sentar aqui e conversar mais vezes sobre os números, vamos aprofundar em estados, mas hoje nós vamos dar um número macronumérico. Hoje nós já vamos ter o número Vamos que é ter- o resultado, que é o objetivo da lei de Benford, que é a conformidade de acordo com a metodologia. Exatamente, vamos ter Perfeito. esse número hoje. Então, para o público, estamos passando por algumas explicações técnicas necessárias pela gravidade do assunto, pela importância do assunto. O Lucas está aqui fazendo as perguntas, mas teremos sim hoje o resultado que vocês esperam. O pessoal está perguntando qual é a confiabilidade desse método, ou seja, por que esse método foi escolhido? Muito importante porque, né, acho que temos que falar o português correto aqui, a gente foi muito atacado pela mídia e eu, assim, pessoalmente estou surpreso com isso, né? Porque se a gente está assim, alertando para um risco, as pessoas deveriam investigar esse risco, né? E não criticar quem está alertando o risco, né? Então nós estamos alertando para um risco que é um risco assim, ele não é qualquer, né, pode haver um ataque internacional, nós estamos vendo aí, tem denúncias no exterior de possível intervenção na eleição brasileira, isso por gente do nível de Fox News, né? Nós não estamos falando do jornalzinho do fundo do quintal ali. Então existem denúncias internacionais. Quando a gente fala em analisar a integridade do conjunto macronumérico da eleição brasileira, é em função de tudo que possa acontecer, né? Inclusive de questões técnicas, né? Então nos surpreendeu assim que algumas pessoas se botaram numa posição de se sentir atacada na defensiva. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer análise dos dados. E foi isso que nós fizemos. A curva da lei de Benford, então, ela tem algum respaldo que motiva ela ter sido escolhida? É importante. Essa talvez quando esses questionamentos aconteceram, esse é o principal ponto. A lei de Benford. E a lei de Benford ela é reconhecida com muita intensidade em fóruns internacionais. Ela foi utilizada na investigação do caso da Enron. Ela foi utilizada na investigação da FIFA. Todo mundo que lembra da FIFA, que aquele escândalo, um monte de gente foi presa, o presidente da FIFA está banido, o presidente da CBF está preso nos Estados Unidos, foi a lei de Benford que nos permitiu saber essas coisas. O caso do Deutsche Bank, né, enfim, na comunidade europeia. E mais, no nosso caso aqui no Brasil, existe um órgão oficial para fazer auditoria no Brasil, a nível federal. Esse órgão chama-se Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União que julgou as pedaladas fiscais que foram a base do impeachment, né, que nós recentemente vimos aí. O Tribunal de Contas da União tem lá no seu site, chama-se Inova TCU, onde lá está dito que a lei de Benford, sim, se aplica em auditorias na área pública no Brasil. E um dos exemplos que eles citam lá é exatamente uma auditoria eleitoral. A eleição do Irã, né, do famoso Ahmadinejad, conhecido no Brasil, né, uma figura, enfim, dispensa comentários. A eleição do Ahmadinejad foi colocada em questionamento e foram descobertos processos fraudulentos através da lei de Benford, aplicada pela Universidade de Michigan. Então a gente não tem dúvida da aplicabilidade do método. Claro, a gente sabe que todo método tem o seu questionamento, mas nesse momento assim, nós não vemos por que não aplicá-lo. Então, uma vez aplicado, a gente tem os resultados. Perfeito. Então, só para ver se nós estamos em parelho no entendimento, foi baixado a planilha do site do TSE que tem os resultados das eleições, quantos votos cada candidato recebeu. Exatamente. Dentro dessa planilha, nós temos isso segmentado por estados e dentro dos estados por zonas eleitorais. Isso. E aí, dentro dessas zonas eleitorais, foi segmentado pelos dois candidatos vencedores do primeiro turno, no caso, Jair Messias Bolsonaro e Fernando Haddad, para aplicar a curva da lei de Benford com um universo de 100% de amostragem, isso? Exatamente, não, perfeito, Lucas, está perfeito. Tá. Inclusive, sempre lembrando, né, que o TCU que usa essa metodologia, o TCU audita o TSE. É importante as pessoas saberem disso. Todo órgão passa por uma auditoria. E o TSE é auditado pelo TCU. E o TCU diz, a lei de Benford se aplica em eleições. Está bem claro lá.
Mas o que nós fizemos então foi fazer o seguinte. Uma das coisas que existe na lei de Benford é o efeito surpresa. Se o foco de auditoria, a pessoa ou a instituição sabe que vai ser auditada pela lei de Benford, eventualmente pode haver uma intervenção nos dados. Então o que nós buscamos fazer? Criamos essa metodologia em 2014, que é reorganizar os dados, né? É como se você tivesse nas mãos um baralho, você embaralha aquilo, troca as cartas, muda, embaralha de novo, mas sempre que você for fazer a contabilidade do baralho, ele vai ter que ter 4 reis, 4 damas, 4 valetes, isso não pode mudar. Na proporção dos números é assim. Quer dizer, pegando as zonas eleitorais do Brasil inteiro, que são mais de 2.600, fazendo a totalização e aplicando a lei de Benford, tem que dar aproximadamente 30% de número 1. Então o que nós fizemos foi o candidato, os 2 mais votados, brancos, nulos. 4 grupos. Vezes 27 estados, mais o estado Z. 28. Então isso multiplicado por 4, vamos ter aí 112. 112 gráficos onde foi aplicada a lei de Benford. Exatamente. Vamos dizer, 112 subconjuntos. Okay. Esses subconjuntos eles são colocados numa linha e essa linha, por isso nós chamamos de DNA, ela tem a similaridade, né, com até um código de barras, enfim. Então é feita a análise de cada uma dessas barras em relação ao percentual da lei de Benford, que é 30% para o número 1. Os grupos que estão, as barras, e acho que esse gráfico, né, ele vai ser disponibilizado, vai ser colocado na tela. Sim. As barras que estão dentro do número da lei de Benford, 30,1%, então são considerados, ok, isso está dentro da conformidade, é um dado consistente. Como existe uma margem de erro sempre, então nós aplicamos uma margem de erro que no volume ela é 3%, para mais ou para menos, que corresponde a 10% da lei de Benford. Então é 30% menos 3 é 27, na verdade 27,09%. 30% mais 10% dá 33,113, mais ou menos isso. Então, o número da barra naquele gráfico que estiver dentro desse intervalo, ele é considerado consistente, confiável. Número da zona eleitoral que tiver incidência do primeiro dígito da lei de Benford dentro do grau de conformidade, que é 30%, e com uma margem de erro aí de 10% a mais ou menos. Isso. 30,1, para ser bem mais exato. Ok. E aí, então, se divide nesses grupos, né, que vamos ter 112 no total, e aí analisamos um por um qual que está dentro do intervalo e qual que não está. Ok. Eu só queria fazer um comentário. Muita gente ainda acaba perguntando se esses números analisados pela lei de Benford, eles são os números ou o número do candidato ou alguma coisa do tipo. Nós também já tivemos várias vezes essa dúvida e estamos aqui estudando, e pelo que a gente já entendeu, e aí tu me corrige, Hugo, na verdade, os números analisados são a frequência do voto no candidato em cada zona eleitoral. Cada zona eleitoral tem uma quantidade de votos que aquele candidato recebeu. 1.000 e tantos votos, 100 e tantos votos, 300 e tantos votos. Você tem esse universo. Cada um desses 112 grupos tem esse universo de zonas eleitorais com as suas quantidades. E essas frequências todas é que são analisadas pela lei de Benford. Magnífico. Perfeito, Henrique. Então a gente pega, na verdade, a totalização, votos totais que o candidato fez na zona eleitoral. Então vamos lá, se o total de votos foi na terceira zona do município de São Paulo, o candidato X fez 5.125 votos. Nós vamos pegar o primeiro algarismo, o dígito líder, e vamos puxar ele para uma célula e vamos contabilizar qual a frequência desse primeiro dígito em todas as zonas eleitorais, né? E aí nós vamos ter esse número, então, aplicado em todo o universo eleitoral brasileiro. Eu já pedi pro pessoal aqui mandar ali para a técnica o gráfico de barras para poder colocar, ele ainda não está na tela, mas então, só para avisar, daqui a pouco nós vamos ter um gráfico para auxiliar aí. Perfeito. Então acho que o pessoal está... Vamos para os números? Está curioso. Está nos cobrando aqui os números. E lembrando, né, nós vamos fazer outros lives transmitindo maiores explicações. Logo depois desse live nós já vamos colocar um estudo que o Hugo apresentou resumido, e ao decorrer da semana nós vamos publicar também o estudo completo. Até amanhã sai um vídeo aqui do Brasil Paralelo, como foi o primeiro vídeo da Operação Antifraude, publicando os resultados, a síntese dos resultados desse vídeo do Hugo,
dessa explicação do Hugo, para que a gente possa, enfim, divulgar, viralizar. Sai um resumo também, um PDF também para vocês poderem divulgar, compartilhar, junto com esse vídeo. Em breve o pessoal aqui tá... Então se inscrevam no canal, que logo em seguida nós vamos estar publicando o vídeo resumo, né? Além dessa live, um vídeo resumo, que nem foi o primeiro da Operação Antifraude, e também o PDF com explicações técnicas para o pessoal que quiser buscar. Não, então, maravilhoso. Aplicando a curva da Lei de Benford nos resultados da eleição, o que ela indica? Ela indica muita preocupação. Primeiro, né, quero pedir desculpas para vocês, para os nossos amigos. Eu realmente estou cansado, né? São vários dias sem dormir. A gente se debruçou em cima desses dados aí. Não é um plural de modéstia, foram várias pessoas trabalhando nisso. Gente, assim, nós temos heróis anônimos aí que ajudaram muito a trabalhar esses dados. Então a gente fica um pouco cansado, né? Mas, aplicando a metodologia nesse universo selecionado, nós temos um número de, vamos colocar assim, um grau de inconsistência intrínseca do universo macronumérico que compõe a eleição eletrônica brasileira de 2018, presidencial, do primeiro turno. Esse índice é de 77,68% de grau de inconsistência. 77,68% é o número que, quando aplicada a curva da Lei de Benford, ela apresenta de inconsistência nos resultados publicados pelo TSE. Exatamente. Dentro dessa metodologia que nós colocamos, né, com essas fases e composições numéricas. Isso não é um número muito alto? Esse é um número muito alto, nos surpreendeu. Sempre lembrando, esse número é uma potencialidade, um grau de inconsistência, né? A gente usa muito essas expressões assim. Nos surpreendeu porque ele inclusive superou o número de 2014. 2014, vocês devem lembrar, era 73,14. E engraçado, não deu essa grande polêmica como está acontecendo agora. E o número é surpreendente. Ele é surpreendente. Hugo, um número alto desses assim, ele dá indícios de potencialidade, ele não é prova, ele não indica fraude ou não, ele dá indícios. Em procedimentos padrões, seja de órgãos de polícia que investigam fraudes financeiras, seja em outros países onde se usa oficialmente isso para analisar as eleições, seja por exemplo, no caso da Enron, apresentado um número com um tamanho, grau de inconsistência desse, quais seriam os passos naturais a partir daí? Né? O primeiro passo natural é examinar isso com muito mais detalhes, né? Inclusive, aí nós temos um problema, que seria assim, examinar as evidências físicas agora, né? E esse é o problema da nossa eleição. Tentando trazer aqui para a didática, e nós aqui do Brasil Paralelo temos feito muito esforço para conseguir entender no detalhe isso, né? Mas é como se nós tivéssemos uma acusação. É como se alguém acusasse. Eu acuso aqui o Lucas de ter me furtado. Né? É uma prova consistente porque é vamos dizer assim, uma testemunha, né? E a partir disso tem que se averiguar provas, etc, etc. Parece que nós temos aqui, por tudo que a gente já analisou e vocês acompanham, todos vocês, a maioria já consciente disso, parece que nós temos uma deficiência no sistema brasileiro, uma dificuldade de correr com isso. De a partir disso verificar. Você estava falando da questão das provas físicas, né? Parece que nós não temos condição de avançar uma recontagem física transparente. Como é que você avalia isso? Esse é o problema sério e que está motivando, né, muitas discussões na sociedade brasileira, a questão de ter ou não o voto impresso ou ter o voto em cédula, que permite, né, o voto impresso permite que exista uma auditoria física que seria assim, complementar a uma conclusão dessa. É sempre importante dizer assim, a gente não está fazendo uma acusação, porque a gente não pode fazer. Existem órgãos que têm essa incumbência. Nós estamos fazendo um estudo, uma auditoria independente. Essa auditoria concluiu, com base num processo matemático, concluiu que o grau de inconsistência do conjunto macronumérico é elevado. Então, num processo, como o Henrique citou bem, se fosse um caso da Enron, da FIFA, se passaria a exame de evidências físicas, né? Então esse é o nosso grande problema no processo eleitoral brasileiro. Nós não temos como fazer uma apuração física para confirmar ou infirmar a eleição eletrônica.
nós temos um processo monodecisório. Então não temos como fazer o crossover, chamar um dado físico, fazer uma contabilidade e ver se bateu ou não, né? Então isso tem que ser muito bem refletido pela sociedade brasileira. Uma pergunta que constantemente é levantada, tanto pela mídia quanto por alguns outros críticos da aplicação da metodologia de Newcomb-Benford aos resultados eleitorais, é que ela não é compatível com a disposição de dados publicados pelo TSE. A pergunta que eu faço é, existe alguma conformidade quando se aplica a lei de Benford nos dados? Porque se em nenhum dado existe conformidade, é possível dizer que existe uma distorção entre a metodologia e os dados. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, isso é muito importante, é muito legal as pessoas até fazerem isso, né? Você pegar um outro número e aplicar a lei de Benford. Por exemplo, se pegar assim, o comprimento, a tabela do comprimento médio dos rios do planeta, você aplicar a lei de Benford, ela dá o resultado correto. Se você pegar a tabela de expansão de gases da física, aplicar a lei de Benford, ela dá a curva certinha como tem que ser. Se você pegar a estatística acumulada do futebol americano, aplicar a lei de Benford nos últimos 20 anos, ela dá a curva bem certinha. Inclusive pessoas que trabalharam conosco agora, algumas até a título de conhecimento, pegaram dados, coletaram, aplicaram e ela funciona muito bem. Ela funciona muito bem. Qual é o problema que tem no dado eleitoral do Brasil? Claro, tem uma questão. Existem exceções, né? Nenhum método científico é absoluto e mesmo a lei de Benford, que é uma lei de origem empírica, né? É importante dizer isso, ela foi descoberta por um astrônomo que media planetas e tal, e o cara descobriu que esses números tinham proporções. Então, não existe um santo graal no mundo científico e essa lei não é diferente. Mas o que a gente percebeu assim, é que ela tem uma aplicabilidade intensa nesse tipo de situação, quando não é possível auditar uma coisa que se desmaterializou. Quer dizer, o voto se desmaterializou dentro de um processo eletrônico. Nós não temos uma comprovação material, né? Pode até ser lá, pega o flashcard de novo, faz uma totalização, mas vai dar a mesma coisa que deu no primeiro processo. Eu não tenho como cruzar isso com outro método. Por isso que a gente diz, e o grupo de professores do ITA, que fez o exame da urna, fez um parecer dizendo que ela não é auditável. Não é por essa razão, não tem como ter um método físico que compare com o resultado eletrônico, né? Mas assim, a lei de Benford, ela tem as suas críticas, ela tem exceções quando universos têm um desvio muito grande, né? Mas no caso do Brasil nós temos um problema, e nós resolvemos esse problema. Qual é o problema? As sessões eleitorais no Brasil têm, em média, 400 pessoas. Então, se nós fôssemos aplicar, eu digo em média porque tem lugares que tem muito mais. Se nós fôssemos aplicar... Sessões eleitorais são as urnas. Exatamente. Bem lembrado. Sessão eleitoral é a urna, onde eu vou lá e aperto. Cada urna. A maquininha, apertei, fez o barulhinho. Aquilo é uma sessão eleitoral. Então, se a gente aplicasse a lei de Benford diretamente sobre a sessão eleitoral, poderia haver uma distorção por causa disso. O universo não é um universo completo, né? Ele não vai até o 1000, ele para no 400. Não tem os dígitos de 1 a 9, só de 1 a 4. No primeiro, né, no quantitativo global da urna. Né? Tá. Então, por isso nós fazemos a zona eleitoral, porque a zona é o somatório de várias sessões. E com isso você passa a ter um universo, aí sim, completo. Então a gente optou pela zona eleitoral, primeiro por essa razão, porque ela sobe um nível acima da sessão eleitoral, e por uma outra razão também. Se você fizer uma divisão, por exemplo, por municípios, né, no Brasil, que também seria uma divisão justa, um critério adequado, mas aí nós vamos ter assim, municípios com milhões de habitantes e alguns pequenos municípios com poucos milhares de habitantes. Nós entendemos que zona eleitoral é um critério mais justo porque a zona eleitoral ela deve ter, em tese, entre 100 e 200 mil pessoas, eleitores no caso. Então é uma coisa mais equânime, né? Ocorre uma distribuição... Há uma proporção nos dados que é solicitado para a metodologia de Benford fazer sentido. Então, nesse caso, a gente não vê por que não aplicar. Eu não vejo um impeditivo. Mas uma pergunta que eu insisto, Hugo, é o seguinte. Existe algum resultado eleitoral, seja nessas eleições, de algum candidato, alguma coisa do gênero, que quando aplicado a curva de Benford, ele esteja compatível? Existe nessa eleição. Inclusive, um detalhe assim, nessa eleição, em vários lugares, por exemplo, se fizer por um município, a curva de Benford dá perfeita. E para candidatos proporcionais, deputados? Olha, foi feito, até nós fizemos numa live um exemplo aqui, foi feito com os votos do Tiririca em 2014, deu perfeito. Fizemos com os votos do Russomano, deputado em São Paulo, muito bem votado, também deu perfeitinho. E eles são exceções ou tende a acertar a curva da lei de Newcomb-Benford?
tende a acertar com muita intensidade. Nos números eleitorais, assim, a grande maioria que a gente verifica dá certinho. Por exemplo, em 2010, um professor da Unicamp que fez, não foi a nossa equipe, ele fez com a Dilma e com o Serra e deu perfeito. Perfeito. Em 2010, eu pelo menos não reclamei, assim, não é uma questão de posicionamento político, né? É questão da técnica dar um resultado adequado ou não. Então, em 2010, a gente viu aquele resultado e falou, não, tá certo. Perfeito. A gente fez essa solicitação porque, basicamente, seria difícil confiar na metodologia se ela nunca apresentasse conformidade. Mas, aparentemente, o que você está nos afirmando é que, para vários casos, na maioria deles, a metodologia apresenta conformidade. Inclusive, esse caso que a gente citou aqui no Irã, né, foi descoberta a fraude no Irã, que todo mundo sabe hoje que foi fraude. Imagina, o cara teve 99% de aceitação, né? E a fraude lá foi descoberta usando o Benford, né? Aplicada para o grupo da Universidade de Michigan. Então Perdão. Desculpa, nós estamos com o gráfico disponível aqui das barras. Pode botar o gráfico, por favor? Se tu prefere fazer alguma explicação. E respondendo aqui, o Samuel está perguntando se entendi, a margem de erro era de 10%. Sendo assim, ainda teríamos 66% de probabilidade. Podem esclarecer, por favor? Ótimo. Samuel, né? Samuel. Samuel, vamos falar com o Samuel aqui, com os amigos. A gente fala, 10% do número de Benford, que é 30% para o número 1. Então, na verdade, a nossa margem nesse gráfico é 3%. E não é a margem dos nossos dados, é importante. A gente considerou esses 3% a mais ou a menos para dizer se o dado tem conformidade. Ou seja, nós somos bastante generosos com relação aos dados oficiais. Para dizer, olha, porque tem dados que estão dando 27%, então nós colocamos 27,09. Se passar de 27,09, está dentro da conformidade, né? Então tem dados que estão dando ali 27 e 15. Então esses dados nós consideramos. Está na tela o gráfico? É ótimo. Está na tela? E ali na tela mesmo acho que é possível perceber essa. Acho que saiu da tela ali, não? Nós fizemos, na tela, se for possível verificar, então ali tem uma linha no centro, né? A linha aqui que é um pouco mais escura. Essa linha é os 30,01% da lei de Benford. A linha roxa. É, a mais escura ali do meio, né? Tá roxa para você aí? Sim, tá roxa, tá cravada nos 30%. Ótimo. Aí acima tem uma linha laranja, um pouquinho mais fraca. Essa linha é 10% acima da lei de Benford, que é 3% no absoluto. Portanto, essa observação é a pergunta do nosso colega aí, do Samuel. E para baixo também, 3% a menos. Então, as barrinhas que o amigo, amiga olhar ali, que estão dentro desse intervalo, nós consideramos como positivo conformidade. Aquelas que estão fora, para cima ou para baixo, então nós consideramos como inconsistente. Então todas essas barras aqui representam 100% da amostragem. Exatamente. O número de barras que está fora dessa conformidade representa qual é o dado que se utiliza para dizer qual o grau de inconformidade segundo a lei de Benford. Isso. Então se nós temos 100 barrinhas, nós temos um pouco mais, mas para título didático, se nós temos 100 colunas e 30 delas estão fora de conformidade, é porque é 30% a inconformidade, correto? Exatamente. Perfeito. E importante a palavra, né, a amostra, na verdade, esses dados eles são o universo completo, né, são os quase 120 milhões de votos aí. A diferença é que a gente dividiu por grupos e pinçou, né, 4 grupos para trazer para a montagem desse universo aqui. E essa barra ela é interessante, né? Algumas pessoas falam, é o DNA, né, o DNA da eleição. E quando a gente pergunta para as pessoas assim, quem é que acredita no exame de DNA? Ou assim, na verdade a pergunta inversa, né? Perguntar para os nossos amigos e amigas, até nos responderem no chat, alguém que está nos assistindo não acredita num exame de DNA? Então assim, nós vamos ter um índice muito baixo. Então eu pergunto, alguém que está nos assistindo não acredita no exame de DNA? E aí eu faço a pergunta seguinte, de todos os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, quem é que consegue nos explicar como é que funciona um exame de DNA? Então, em resumo, o que eu quero dizer? As pessoas não precisam saber o detalhe. Elas precisam saber que o exame de DNA tem uma credibilidade técnico-científica e o nosso processo é uma coisa semelhante. Quer dizer, ele tem um método matemático, uma coleta de dados, repetível, explicável, que vai chegar num ponto, e isso vai acontecer em 2022, nós vamos fazer de novo, né? Enquanto for necessário ter essa preocupação com a integridade estatística do processo eleitoral eletrônico brasileiro. E a partir dessa constatação que você chegou, Hugo, de 77%, ponto alguma coisa, de inconformidade nos resultados eleitorais, qual você entende que são os próximos passos que você considera viável nesse processo? 7768, para ser mais exato, né? Bom, aí é uma questão de foro íntimo, né, das pessoas.
A gente está vendo manifestações pelo Brasil. Inclusive, estamos sabendo aqui que o portal Transparência Eleitoral está organizando uma manifestação para o dia 21, que eu acho que é muito importante, exatamente para discutir a questão do voto impresso, né, do voto eletrônico. E eu acho que o nosso próximo passo enquanto sociedade, é discutir por que foi aprovada uma lei com esse número expressivo de votos, se eu não me engano, 440 ou qualquer coisa. Eu acho que foi a lei com o maior quórum dos últimos anos no Brasil. Me parece que o maior quórum depois da Constituição. Então, por que essa lei que foi aprovada, foi proposta no Congresso, aprovada, a presidente Dilma vetou, o veto foi derrubado por 2/3, e por que essa lei não está sendo cumprida? Então, acho que essa é né? Se essa lei estivesse sendo cumprida, nós teríamos uma evidência física para poder fazer a auditoria cruzada, né? Que é comparar o dado eletrônico com o dado físico. Então, o que você está colocando aqui é que há uma falha no sistema eleitoral, há uma defasagem no sistema eleitoral que complica e deixa nebuloso o processo de auditoria aos cidadãos que estão questionando se as urnas são fidedignas ou não. Isso. Na verdade, quando a gente diz assim que o processo eleitoral eletrônico brasileiro ele é inauditável dessa forma. Quer dizer, não é possível cruzar a evidência eletrônica com a evidência física, né? E se você, né, quem tem cartão de crédito, é assim, você faz a transação eletrônica e você tem uma comprovação física e cruza, se tiver dúvida, cruza esses dados, né? Claro, no processo eleitoral tem que ter cautela com relação ao sigilo do voto, essas coisas todas, mas não é possível cruzar um dado físico com um dado eletrônico. Nós somos hoje reféns exclusivamente do dado eletrônico. Eu acho que isso tem que ser discutido com mais profundidade. Perfeito. Acho que já trazendo para a conclusão aqui, nós trouxemos hoje o Hugo César, aqui ao estúdio do Brasil Paralelo, para ele apresentar o resultado do estudo da aplicação da curva da Lei de Benford nos resultados das eleições publicado pelo TSE. E o resultado que ele chegou foi de que há uma inconformidade, segundo a metodologia proposta pela Lei de Benford, de 77,68% nas eleições. Ou seja, a Lei de Benford aponta que há 77% de chances do processo ter sofrido alguma interferência, daqueles resultados não serem os naturais. Os próximos passos em relação a isso, basicamente, são continuar dando eco aqui nosso papel como Brasil Paralelo, as iniciativas que pedem uma alternativa mais segura de processo eleitoral, principalmente em função daquela que é a nossa principal premissa. A premissa de que a população não está confiando no processo eleitoral e o TSE é um órgão que presta serviço a nós, presta serviço a todos os cidadãos. É uma notícia muito triste que exista um grau tão alto de inconformidade e também muito triste que, acima de tudo, exista um clima de desconfiança tão bem implementado em relação ao nosso processo eleitoral, que é o que garante a nossa democracia. Então, eu gostaria de só fazer um comentário, Lucas, claro. Acrescentar que também é triste, ao meu ver, o fato de que, diante da incapacidade de averiguarmos, de termos as provas físicas, de podermos fazer uma recontagem transparente, diante de tudo isso, iniciativas como a nossa, tentando apontar essa insegurança, sofram represálias da mídia tradicional e até mesmo de órgãos públicos que, por algum motivo, não querem que o sistema seja colocado em xeque. Então, acho que esse é um ponto do nosso momento da democracia que talvez mereça mais atenção. Nem tanto sairmos por aí alardeando que é fraude ou não é fraude, pois não temos essas provas, não podemos também cair em descrédito, né? Mas o fato de não termos uma possibilidade de auditoria direta, transparente, o fato dos órgãos públicos estarem na defensiva de forma, inclusive, vamos dizer, pitoresca, vamos dizer assim, e a grande mídia também não está fazendo uma investigação, eu acho que esse também é um ponto triste, um ponto talvez esse sim de indignação de todos nós. Concordo 100% com a colocação, Henrique. Infelizmente, nós estamos nesse processo de solidificar a nossa democracia. Inclusive, é o seguinte, eu coloco aqui, antes da gente terminar, para quem não acompanhou, talvez a maioria tenha acompanhado, fomos acusados de fazer fake news, né? Esse jargão da mídia agora que usa, talvez até para proteger mercado, né? Mas fomos acusados, e eu até coloco que, para quem não viu, o Lucas defendeu muito bem num vídeo aqui que viralizou também. Por que isso não pode ser acusado de fake news? Porque acho que isso é importante a gente colocar. Por que não pode ser acusado de fake news isso aqui? Essa divulgação que nós estamos fazendo do trabalho do Hugo. Perfeito.
O que é um fake news, né? É uma notícia que é mentira. Essa é a tradução literal e também o sentido que o termo é utilizado aí na grande mídia. E quando eles publicam o que é fake news, o que é fake news? A existência da lei matemática de Benford não é fake news, é amplamente documentada e aceita. Que o Hugo César fez o estudo em 2014 com a lei de Benford, que ela apresentou a inconsistência que ele afirma, também não é mentira. O estudo está publicado em vários lugares e ele é proprietário do estudo. E também estávamos sempre disponíveis, tanto quanto o Brasil Paralelo quanto o Hugo César, para prestarmos todas as evidências que fossem necessárias, e a mídia não nos procurou, não fez um trabalho primário de jornalismo. O que seria mentira também? Em algum momento afirmamos que essa era a verdade única também e que isso apontava fraude? Mostramos que, de acordo com a metodologia da lei de Benford, era esse o resultado. O que mais que é mentira? É mentira que faria essa operação? Que o Hugo César faria essa operação? Também não. Está aqui feita. Tá aqui feita. Era mentira que o Brasil Paralelo divulgaria essa operação? Também não. Está divulgada. Era mentira que as urnas não são auditáveis? O TSE afirma que sim, que nunca houve comprovações materiais, mas quando nós vamos olhar os próprios auditores, como é o caso do Aranha, tem um site chamado urnaseletronicas.info, que você pode acessar e conhecer todo o material, tem um artigo dos matemáticos do ITA que fizeram o processo de auditoria, todos eles afirmam que em determinado passo não foi possível prosseguir a auditoria e encontraram diversas falhas nas urnas eletrônicas, que o TSE publica nos seus relatórios como contribuições de melhoria. Então nem o TSE nega isso, na verdade, mas eles aliviam a barra colocando essa questão. E que mais que é mentira? Que as urnas eletrônicas brasileiras não são utilizadas em mais nenhum lugar do mundo? Não são. Elas são desenvolvidas pelo próprio TSE em parceria com algumas empresas internacionais. Então a pergunta é, nenhuma frase, passo a passo das frases do primeiro vídeo, nenhuma das frases era mentira. Nem a lei matemática, nem que nós divulgaríamos, nem que o Hugo César faria, nem que o Hugo César já tinha feito, nem o currículo do Hugo, que tentaram relativizar. Nós enquanto Brasil Paralelo, pedimos todas as evidências para o Hugo nos enviar. Fizemos um dossiê do Hugo aqui, investigamos o Hugo. Ele teve que nos enviar os documentos para a gente ter conformidade no que ia informar. Então, eles afirmaram que era mentira, nada era mentira ali, e não procuraram nem o Brasil Paralelo, nem o Hugo para buscar maiores satisfações ou fazer um trabalho de investigação mais séria. Então, o que acontece? Além de não terem feito o jornalismo que se proponham, eles não deram atenção para uma demanda da população. Se o vídeo teve 2 milhões de visualizações, se a pesquisa da Avast aponta que mais de 90% dos brasileiros não confiam nas urnas, e se domingo milhões de pessoas, milhares de vídeos percorreram todas as redes sociais, as mídias alternativas, xingando a urna eletrônica, desconfiando do processo eleitoral, não é admissível que um órgão público que tem como propósito estabilizar a sociedade tire a estabilidade dela porque escolhe um processo eleitoral arbitrariamente. A pergunta é, o que aconteceu com o voto impresso, aprovado no Congresso, aprovado no Senado, com maioria absoluta, negado pela Dilma em medida provisória, convertida a medida provisória no Congresso em aceitação novamente, convertida em aceitação novamente no Senado, depois derrubado pelo STF. Ou seja, uma democracia de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde o executivo tira o poder do legislativo e depois, na ausência de ferramenta para isso, o judiciário vai lá e tira o poder do legislativo. Então, está faltando explicação para isso tudo. Nós já temos o voto impresso aprovado, é um direito nosso que se faça cumprir, e as urnas eletrônicas são defasadas em relação a sistemas eleitorais que estão nos países de ponta. Elas são consideradas academicamente urnas de primeira geração, enquanto urnas de outros países já dão o voto impresso como urnas de terceira geração. Nós vamos continuar o nosso trabalho sem medo dessas represálias, porque nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, estamos buscando a transparência, estamos buscando a verdade. Nós vamos publicar logo mais tarde, provavelmente hoje ainda, no mais tardar amanhã de manhã, um vídeo curto, assim como aquele que vocês visualizaram no início dessa divulgação, aquele em que o Hugo aparece fazendo. Nós iremos publicar um novo vídeo, agora sim com os resultados, curto, para que vocês possam visualizar, compartilhar com amigos, família, etc. Publicaremos também um PDF, um material para que vocês possam também visualizar e ler, analisar os números. Isso tudo em breve já para vocês poderem compartilhar esse resultado. Então no site Operação Antifraude vai estar disponível um breve resumo do estudo. Ao longo dos próximos dias será publicado o estudo completo por parte do Hugo, que ele precisa organizar agora no formato tradicional de publicação de um estudo desse porte.
E nas próximas horas, talvez até amanhã de manhã, no início do dia, será publicado aqui no reforço a informação que o Henrique passou, porque é importante isso, será publicado um vídeo no mesmo molde do primeiro vídeo da Operação Antifraude, com esse resultado, com essa síntese, para a gente poder divulgar esse trabalho que o Hugo tem feito. E vamos fazer outros lives também. A gente aproveita, inclusive, para já insistir que as pessoas se inscrevam aqui no canal. Né? Vocês podem ver, inclusive, que a gente está com uma meta de inscritos. Isso é fundamental para nós aqui, aumentarmos o nosso poder de comunicação com todo o povo brasileiro que acessa hoje massivamente a internet. Para combater esse oligopólio da grande mídia, né? Precisamos disso, é caro pra gente. A gente é muito pequeno, é caro pra gente chegar, divulgar a informação. Precisamos dessa conexão com vocês, e essa inscrição do YouTube funciona muito bem aqui, o canal fica relevante. E através disso, vocês se inscrevendo e também apertando no sininho que tem ali, logo depois que vocês se inscrevem, vocês acabam recebendo instantaneamente, sempre que a gente entrar ao vivo, ou sempre que a gente lançar o vídeo, no caso agora, daqui a algumas horas, quando a gente lançar o vídeo esse de divulgação do resultado da Operação Antifraude, vocês vão receber já a notificação e vão poder assistir o vídeo em primeira mão e divulgar. Então se inscrevam no canal. Pessoal, quero passar a palavra aqui para o Hugo, para a gente finalizar o live, e agradecer a todos que estão nos acompanhando. São 16 mil pessoas nos acompanhando aqui tarde da noite. Isso mostra que estamos interessados na publicação. Sempre que fazemos vídeos como esse, contando as redes sociais, viraliza para milhões de visualizações. E muito obrigado, Hugo, por todo o estudo desenvolvido. O Brasil Paralelo está de portas abertas para a gente continuar publicando o seu material e entendendo quais são os próximos passos para nós garantirmos a nossa democracia, que hoje está sendo percebida como em risco por grande parte do brasileiro. Queria passar a palavra para você se despedir momentaneamente do público aqui. Tá ótimo. Eu queria fazer duas considerações aqui de encerramento, né? A primeira delas é a seguinte: quando alguém bota um crachá de checagem de fatos, né, e a gente descobre que tem gente lá, por exemplo, que foi fundador de diretório de partido político e agora está lá fazendo fact-check, acho que isso tem que ser discutido no meio do jornalismo, assim, com muita intensidade. Não pode passar batido uma coisa dessa. Principalmente quando a gente percebe isso, que nós estamos aqui colocando a público um alerta. Então, esse alerta, olha só, em vez das pessoas olharem para o alerta, elas, né, como o Henrique bem colocou, se voltaram a nos questionar. E esse nosso alerta, veja bem, nós não estamos falando de brincadeira aqui. Saiu uma informação da Fox News nos Estados Unidos, corroborada pelo Departamento de Estado americano, falando de uma suspeita de tráfego de dados, e eles têm o backbone lá central da internet, eles controlam o fluxo de dados de forma centralizada. E tem uma suspeita de que houve fluxo de dados, né, vamos colocar assim, tentativa de interferência, vindo do Irã, da Venezuela e da Síria em relação à eleição brasileira. Em vez das pessoas irem investigar isso, que é um risco para a soberania, se voltaram a fazer, né, esse meio da mídia tradicional, se voltaram a nos fazer ataques. Então a gente pergunta, peraí, de que lado essas pessoas estão? Estão ao lado da soberania, da defesa do processo da eleição brasileira? Ou, né, e nós estamos alertando, não estamos dizendo que o fulano A ou o fulano B foi lá e meteu a mão na eleição. Nós estamos fazendo uma análise estatística independente, com base num processo matemático, e essas pessoas que checaram fatos, elas ignoraram uma informação que nós enviamos para lá, quando mantiveram contato conosco, dizendo que no site do TCU está dito que a lei de Benford se aplica em auditorias públicas no Brasil, e o site do TCU cita como exemplo um processo eleitoral da eleição do Irã. Essa informação foi passada para essas pessoas. Então, quem omite um fato como esse num processo de checagem de fatos, olha, eu acho que as instâncias aí de controle do jornalismo têm que se reunir e avaliar isso aí. Então, assim, fake news é quem não checa a informação direito, né? Tudo isso a gente sentiu ali, com a intenção de fazer um ataque. Então as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que saber desse fato. E aí a gente fica pensando aqui, puxa, deixou de ser só uma questão interna de discussão de segurança pública ou de investigação. Se existe risco de uma nação externa estar interferindo no nosso processo eleitoral, e esse risco não sou eu que estou dizendo, não é o Lucas, não é o Henrique, esse risco foi colocado pela Fox News, corroborada pelo Departamento de Estado americano. Isso tem que ser investigado. Isso passou a ser uma questão de soberania nacional, não é mais uma questão de investigação policial. É soberania nacional, então nós temos que colocar isso dessa forma, né? E eu fico pensando assim, puxa, se nós temos aí uma eleição que está vindo, um segundo turno que vem, e nós temos dois métodos para fazer a eleição, um método eletrônico sem voto impresso
E um outro método, pegar a urna de lona e botar o votinho lá no papel, como fazem na Grécia. E um dos métodos nós temos risco de interferência internacional e outro não tem. Eu não entendo por que correu risco. Porque é retrógrado. Não, não é retrógrado. Quem inventou a democracia usa voto no papel, a Grécia. Não é retrógrado. Não é retrógrado. Mesmo que fosse, nós queremos o quê? Agora vamos ficar bonito perante a opinião pública internacional, dizer que nós somos avançadinhos, fazemos uma apuração em 15 minutos, mas temos o risco de uma invasão. Então não faz o menor sentido correr esse risco. Isso é a minha opinião pessoal. Se tem 2 métodos, mesmo que a gente vá levar 4, 5 dias a mais, por que correr o risco de uma invasão que a partir de agora ela está denunciada, e não é por nós aqui, ela foi denunciada internacionalmente e ela está colocada. Então, quer dizer, prosseguir nessa metodologia sabendo que existe o risco, olha, isso é gravíssimo. É gravíssimo, é gravíssimo. Muito obrigado, Hugo. Eu queria só concluir aqui dizendo que muitas pessoas têm perguntado quais são os nossos próximos passos, então gostaria de deixar claro. O primeiro passo vai ser disponibilizar esse live e um vídeo que nós vamos disponibilizar nas próximas horas. Se inscreva aqui no canal para não perder, onde o Hugo apresenta o estudo e os gráficos de forma sintética e é um vídeo no mesmo formato do vídeo que lançou a Operação Antifraude, para as pessoas poderem compartilhar, viralizar, e isso é muito importante para conscientizar o máximo de pessoas possível dessas iniciativas. Nos próximos dias também, o Hugo vai dar continuidade no desenvolvimento desse trabalho, que vai ser encaminhado para a comunidade internacional, para os veículos de mídia internacional e também para as competências, para os órgãos que têm a competência legítima de... Claro. Eu queria falar mais uma coisa em relação a isso. Quer dizer, então, assim, o trabalho se encerrou, a análise dos dados, ela encerrou. O que nós vamos fazer agora são complementações, nós vamos aprofundar estados, né? E vamos fazer esse ponto, consolidar... Construir a publicação. Exatamente, isso demora, quer dizer, a redação de um paper demora 30 dias, 60 dias, e a gente não pode esperar isso porque nós temos uma eleição correndo. Então, nosso objetivo foi vir aqui, trazer o resultado da análise matemática e estatística, colocá-lo a público, para que ele seja discutido. Agora o que nós vamos fazer, então, o trabalho está feito, concluído, encerrado, no prazo a que ele se propôs. Perfeito. O que nós vamos fazer agora é complementar, fazer análises, trazer sabores, detalhes, para saber assim, aonde que teve mais desvio estatístico. Então nós vamos fazer isso com calma e vamos consolidar um documento, apresentar para as pessoas todas aqui com mais tranquilidade. Mas assim, o macro estudo foi feito e está encerrado. Perfeito. Então a gente termina esse live, fica publicado aqui no canal para quem quiser assistir e recomendar. Dentro das próximas horas vai ser um vídeo síntese da análise do processo do Hugo aqui, no mesmo molde da Operação Antifraude para nós viralizarmos. O Hugo vai seguir o trabalho de encaminhar esse estudo no molde formal para a comunidade internacional, para os órgãos competentes, para os veículos de mídia, etc. Nós, enquanto Brasil Paralelo, vamos continuar dando espaço e eco para esse trabalho desenvolvido pelo Hugo. E, além desse vídeo síntese, na próxima semana, ainda antes das eleições, nós vamos estar lançando, isso aqui nós anunciamos em primeira mão, um dossiê urnas eletrônicas que conta a história dessas urnas, um vídeo que conta a história dessas urnas. Quem já conhece o molde do Brasil Paralelo sabe como funcionam os nossos vídeos, nossos documentários. É um documentário um pouco menor, como foi um episódio do Teatro das Tesouras, uns 20 minutos por aí, que compila a história das urnas, quantos votos teve, aprovação no Congresso, as medidas provisórias que abarraram, quem foi contra, quais são os interesses políticos, etc. O que nós passamos com a grande mídia nesse momento, a falta de interesse de investigar, a desconfiança do brasileiro. Nós vamos compilar todas essas informações numa mesma peça para que fique didático e a gente atinja o máximo de pessoas possível com todas as informações a respeito da urna eletrônica no Brasil, inclusive a comunidade internacional. E vamos continuar dando espaço também para outras pessoas que estão com trabalhos sérios. O Fernando Francischini, um deputado que tem condenado as urnas eletrônicas nas suas publicações, postou agora há pouco, que ainda hoje, que eles conseguiram apreender determinadas urnas e vão auditar essas urnas com processo tecnológico. Conseguiram autorização da Justiça hoje para fazer auditoria nas urnas. Maravilhoso isso. Então, a Bia Kicis também tem feito um sério ativismo judicial para nós implementarmos o voto impresso. O professor Olavo de Carvalho tem dado impulso para essa iniciativa das manifestações nas urnas. Surgiu até um aplicativo agora há pouco, a gente ainda está dando uma olhada, estudando, mas surgiu até um aplicativo de mapeamento de crimes eleitorais ou de inconsistências, de problemas em urnas que está sendo divulgado para ser usado no dia da eleição. Então tem várias iniciativas em prol o povo a sociedade tentando se articular para ter segurança no processo eleitoral. Então nós vamos dar espaço para todas essas
essas iniciativas e vamos colocar também esse dossiê que compila todas essas informações a respeito da urna eletrônica para ter uma peça mais didática com maior clareza para os cidadãos. Hugo, mais uma vez, muito obrigado pelo estudo, pela presença aqui no Brasil Paralelo e pela prestabilidade que você teve conosco durante todo o processo. O Brasil Paralelo continua de portas abertas para a gente reforçar essa publicação que você tem feito e o trabalho que você vai continuar fazendo. Para o pessoal que está perguntando, ainda que chegou agora, alguma coisa assim, na conclusão do estudo, da aplicação da curva da lei de Benford, foi encontrada uma inconformidade de dados de 77,68% de acordo com a metodologia proposta. O estudo vai estar disponível em breve no site Operação Antifraude e nas próximas horas um vídeo síntese explicando tudo sai aqui no Brasil Paralelo. Hugo, obrigado e uma boa noite, até breve. Se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma novidade e para nos ajudar a publicar essas operações. Boa noite. Boa noite.